Meus queridos, abramos o livro de Deus na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos ler todo o capítulo 3, vocês podem ficar sentados. Por isso, não podemos esperar mais. Achamos por bem ficar sozinho em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto. Pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu, e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como, aliás, também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade de tribulação, porque agora vivemos se vocês estão firmes no Senhor. Pois que ação de graças podemos render a Deus, o que se refere a vocês, por toda a alegria com que regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus. Oramos noite e dia, com o máximo empenho para que possamos vivê-los, pessoalmente suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, prepare o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Pai, ajuda-nos nesta noite. Precisamos da Tua graça abundante para recebermos esta mensagem e que Tu nos abasteça na força do Teu poder, no nosso homem interior, para viver esta mensagem. Age de maneira profunda. Só Tu podes fazer isso, Pai. Levanta o Teu povo
direciona teu povo para ser um povo agradável a ti. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos, podemos dizer que a nossa fé é podada pelas nossas aflições. Infelizmente, parece que quando que chegam as nossas aflições, os nossos problemas, as adversidades da nossa vida, é como que fosse algo inesperado, como se fosse novidade. Mas, queridos, a Bíblia está cheia de advertências e avisos sobre as tribulações, as provações que poderemos passar. Basta ser fiel a Deus. A Bíblia nos mostra, meus queridos, que a fidelidade na vida cristã traz dificuldades. Paulo diz em 1 Timóteo 3,12 isso, que realmente quem quiser viver piamente padecerá perseguições. Então é algo normal, mas não para nos derrubar. Pelo contrário, para nos fortalecer mais e mais, para permanecermos na fé no nosso querido Senhor Jesus Cristo. Deus dá uma capacitação para permanecermos, se nós somos dele, firmes mesmo em meio de muitas provações. Tiago chega a dizer: tende grande gozo por passares por várias provações. O problema não é a provação em si, as tribulações em si, porque Jesus Cristo chega para a gente e diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. O problema, gente, é como estamos reagindo aos problemas, às dificuldades da vida. Precisamos aprender com qualquer coisa em nossas vidas, na adversidade, na bonança, porque a Bíblia nos mostra que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. O apóstolo Paulo, amados, ao escrever aos Tessalonicenses, ele revela uma certa preocupação com a fé daqueles irmãos diante das perseguições, das dificuldades. Será que estão bem mesmo? Ontem à tarde, eu tive um prazer enorme de uma irmã que eu pastorei 25 anos atrás. Quando nós chegamos lá, as lágrimas desceram. E dizia aquela irmã que nunca esqueceu da gente. O cuidado que ela teve. Aquela irmã casou bem velhinha, porque o marido antes não queria casar, mas nós ajeitamos tudo e casamos em casa. O marido se converteu após o casamento, e ali ela estava com saudade daqueles momentos. Passou por tantas tribulações, AVC e outros problemas, dificuldades enormes, mas a fé dela estava firme, cantava com extrema alegria no Senhor. Fizemos um culto lá. Ela disse que nunca mais teve a ceia na igreja presbiteriana, porque não podia ir sozinha, mas que a gente ali promoveu uma ceia, ministrou a ceia e foi uma bênção para mim. Meus queridos, não importa o que aconteça a nós, importa que não aconteça em nós. As tribulações devem ser pedagogas, professoras para as nossas vidas, para crescermos mais e mais. E Paulo tinha esta preocupação, seu desejo era vê-los
mas vê-los não de qualquer maneira, e vê-los inabaláveis, cheios de esperança, de gozo, da alegria do Espírito Santo. Este capítulo 3 encoraja a mim e a você, nos encoraja, meus queridos, a enfrentar as adversidades da vida, confiando na soberania de Deus, mediante a sua presença. Meus queridos, nós temos o privilégio extremo. Nós, crentes em Jesus Cristo, somos extremamente privilegiados, porque nós temos um Deus não só que cuida de nós sempre, mas não desiste nunca de nós. A firmeza na fé, mesmo em meio de tribulações e provações, amados, é possível se confiarmos nos cuidados de Deus. Eu digo mais, não nos cuidados de Deus, mas aos cuidados de Deus. Dentro desse cuidado que Deus tem para conosco, Ele nos incentiva que nós possamos, vocês que fizeram uma coisa maravilhosa, extraordinária, chegando aqui, para nós estimularmos uns aos outros, fortalecermos mutuamente e buscarmos a vida que Deus quer, a vida de santidade crescente. Ele diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso está em 12, 14 de Hebreus. Então vamos pensar em 3 coisas nestes minutos que nós vamos ter aqui ainda. Primeiro, Paulo nos ensina, amados, o preço das aflições da vida cristã. Do capítulo 1, ou melhor, do versículo 1 ao versículo 5, Paulo nos mostra isso. Ele diz aqui: por isso não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com as tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto, para fortalecer. Pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu, e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Meus queridos, tem uma tristeza terrível para um pastor sincero que ama as suas ovelhas, é que elas não andem no caminho do Senhor. Como João fala, a alegria dele é que meus filhos andem na verdade. O preço das aflições da vida cristã. Paulo aqui nos propõe, meus queridos, que a fé cristã é forjada e provada nas dificuldades. Se você quer uma vida cristã sem problemas, sem dificuldades, é melhor pedir para morrer. Vá lá para o céu, peça a Deus para ir para o céu, porque só lá vai ser isento de tribulações. Mas enquanto aqui, você vai ter. Só que nosso Deus maravilhoso sempre usa as tribulações para o nosso bem. O problema, gente, é como estamos por dentro. Apertou, você, pula fora, parece um milho de pipoca. Não esquenta, pula, Não faça isso não. Deus quer usar a tribulação para que você seja semelhante a Jesus Cristo.
esse preço das aflições na vida cristã mostra que as aflições fazem parte. Paulo lembrou para eles: eu disse a vocês. Alguma mãe já disse aqui para o filho certa vez: eu não disse a você que ia acontecer isso, eu não disse a você, não avisei. E a gente foi até alvo dessas palavras, nossas mães, nossos pais. E Paulo lembra que eles haviam sido advertidos quanto a isso, de que sofreriam as perseguições, no versículo 3 e 4. Ser cristão, gente, não há promessa, não tem na palavra uma promessa de vida fácil, mas uma promessa de vitoriosa em cima de qualquer tribulação. Quando Paulo diz: sou mais do que vencedor por aquele que nos amou, ele está dizendo, em meio das aflições, em meio das perseguições, de perigo, espada, tudo mesmo, nada, ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus. Eu digo a vocês, o tempo que eu mais cresço é quando estou passando por provações, tribulações, dificuldades, porque cria uma dependência de Deus. Infelizmente, nós muitas vezes somos alimentados pelas dificuldades para que possamos nos aproximar de Deus. A Bíblia é clara, meus queridos, ao afirmar que no mundo tereis aflições. 16:33 de João. A tribulação é um caminho comum a todos os crentes, para que todos eles, desses crentes verdadeiros, que por amor a Cristo, quer pela natureza terrena, possa crescer. A aplicação para nós desse texto, amados, do versículo 1 ao versículo 5, é que as dificuldades não devem nos surpreender, mas nos fortalecer. Lembre-se de que Deus não apenas permite a provação, mas usa para nos moldar, para nos podar, para nos refinar, para sermos cada vez mais parecidos com Cristo. As aflições nunca destroem a fé do verdadeiro crente, mas elas purificam, nos deixam cada vez melhor. São pedagogas ao ponto de eu ter um maior conhecimento de Deus, amadureço na fé e sou trabalhado por Deus para ajudar outros que estarão passando por igual tribulação. Assim como o ouro, meus queridos, fica melhor a cada fornalha, a cada vez que vai ao fogo. Deus usa as tribulações para nos tornar muito mais fortes. Pedro diz isso, que a nossa fé é refinada como que pelo fogo, para realmente ficarmos melhores do que antes. Meus queridos, perguntemos a nós mesmos: como estou lidando com as provações? Porque tem provação, tem problemas sérios na nossa vida que não são por amor a Cristo. Eu digo até, ouso dizer que a maioria é por causa de nós mesmos, por causa das nossas decisões, das nossas inquietações da vida, que a gente toma certas atitudes e tem certas atitudes que Deus precisa corrigir a gente, como Hebreus capítulo 12, 5 a 8, podemos dizer 5 a 10, que Deus nos corrige que tem por filho. Infelizmente, muitos filhos têm que voltar para a casa do pai depois de muita pancada,
E não traz alegria momentânea, não traz prazer no momento. O pai que viu uma criança chorando após uma correção, ele não pode se compadecer para dizer: ah não, meu filho, desculpe, não. Ele sabe que é o melhor para o filho, para torná-lo muito melhor. Então, meus queridos, estou reagindo diante das tribulações, das provações, para que a provação seja uma professora em minha vida. Isso, para você ter este aprendizado contínuo, tem que olhar cada provação, cada dificuldade, o que acontece com você, a você, em você, tudo pelo prisma, na ótica de Deus. As pessoas, em segundo lugar, sobre as aflições na vida cristã, preço. Pessoas podem nos servir de reforço espiritual. Meus queridos, eu queria chamar a atenção. Você é o que é para ajudar seu irmão também. Pessoas podem nos servir de reforço espiritual. Diante das aflições, Paulo não os deixa sozinhos. Ele envia uma pessoa, envia Timóteo para fortalecer aqueles irmãos na fé. Versículo 2. Deus frequentemente, amados, usa pessoas para nos sustentar, nos fortalecer. Certa vez eu fui ao seminário feminino para fazer algo. Tem uma pessoa de lado, sentei e comecei a falar. Após a conversa, essa pessoa disse: foi Deus que mandou você aqui. Eu ia embora amanhã, desistindo do seminário, desistindo de tudo. Dá uma olhada no teu irmão de lado aí. Aí não pode não, né? Será que ele não está precisando de ti? Do teu fortalecimento, de uma palavra. Ninguém precisa de pedras. Precisa de ânimo, de força. Pega o teu celular muitas vezes, vê uma lembrança de um irmão. Quantas vezes, meus queridos, eu estava em casa orando, conversando, vem a minha cabeça um irmão, uma irmã, e eu passo uma mensagem. Ela diz: pastor, eu estava me derramando em lágrimas agora, e fui fortalecida com essa palavra. Sejam um instrumentos de Deus para sustentar os irmãos. Paulo mandou Timóteo para tal. A comunhão dos santos é essencial, meus queridos, para superar as dificuldades. Disse um ao outro: esforça-te. A Bíblia diz que é muito mais, tem um maior resultado quem os dois juntos. Melhor dois do que um. Terá mais paga no seu trabalho, terá mais resultado. Por isso, não negligencie as atividades da igreja. No cântico, na oração, um ao outro, lado a lado, pode fortalecer mutuamente e sairmos regozijados deste lugar. Você estando aqui, você servirá de instrumento de edificação. Portanto, meus queridos, quando nos coloquemos em cada reunião, ou nas redes sociais, em benefício de alguém, nas reuniões ao seu redor, você tem o nome lá de cada pessoa da igreja, começa a mandar mensagem. Na pandemia eu mandei mais de 500 mensagens.
Não uma só mensagem e ia mandando para todo mundo, não, era pessoal. Eu vi tanto. Que bom, pastor, que o Senhor se lembrou de mim. Dê ânimo às pessoas, dê uma palavra de ânimo, ore para essas pessoas, mostre amor fraterno, interceda por estas pessoas, lembre das pessoas. Cheguei hoje no Mix Mateus, cadê Clarinha? Alguém sabe quem é Clarinha aqui? Ela está de camisa, qual tipo de camisa? Olha, alguém disse aí. Olha aí, o dedão ali. Clarinha. Posso chamar, né, Clarinha? Cheguei lá na lanchonete. Cadê Clara? Cadê Clarinha? Hoje ela está de folga. Disse, graças a Deus que ela vai. Vai ter tempo de... Precisamos pensar no outro, fortalecer o outro. Deus chamou você também para mútuo fortalecimento. Cada membro alimentando outro membro. Deus sempre envia apoio no meio da nossa tempestade. Tem uma pessoa que estava num momento de lutas interiores. O pastor passa, viu, gente? Teve uma pessoa que disse que não orava por mim porque achava que não precisava. Mas Deus mandava orar, mas não orava porque achava que... como precisa. Ela só disse isso. Pastor, eu lhe amo. Eu estou orando pelo Senhor. Deus quer usar você, querido. Pense em uma lanterna em meio à escuridão. Eu, quando era jovem, faz muito tempo, eu era presidente de federação de jovens. Eu visitava 6 igrejas em 3 dias, 3 delas na zona rural. Chegava na zona rural chamada a igreja presbiteriana de Betânia. Eu disse, não vai dar ninguém não. Mas o pastor lá tinha uma espécie de rádio mesmo, transmitia por quilômetros. E quando eu olhava na escuridão, lá vinham as lanterninhas. Aquele caminho, e chegando à igreja ficava cheia. Que você seja luz para o caminho dos outros, fortalecer os outros. Fique em pé aí, por favor. Dê um abraço no irmão. Ore pelo irmão agora. Ore pelo irmão. Coloque lágrima no irmão agora, orando por ele. Fortaleça o irmão na força do poder do Senhor. Eu tive uma alegria muito grande. Alguém sabe quem é Crispo aqui? Hein? Quem é Crispo? Você não pode não, você escolheu o nome. Cristo, que alegria vê-lo aqui. É o filho de Afra. Quando eu vi o Albuquerque Ferreira, vem cá, vou dar um abraço. Ore pelo irmão, deixa eu orar por nosso querido Cristo. Oremos um pelos outros. Ó Deus, obrigado pela vida de Cristo. Derrama da tua graça, enche do teu poder, fortalece-o.
traz alegria e gozo do Espírito Santo em sua vida, e que Ele possa, ó Deus, caminhar junto conosco, para a alegria, a tua alegria é a alegria do seu coração e nossa alegria. Ajuda-o em tudo, fortalece-o, ó Deus, que ele possa ser, ó Deus, abençoado por ti, e que ele seja bênção para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Conta comigo. Meus queridos, precisamos ser bênção para um para o outro. Não temos condições em nós mesmos, mas temos a capacitação dada pelo Senhor. Não fique indiferente. Não fique indiferente às pessoas que Deus oportuniza para você. Quando você for trabalhar amanhã, aquela pessoa que está servindo aquela loja junto com você, seja patrão, seja empregado, seja bênção para esta pessoa. Antes de sair de casa, comece a orar pelas pessoas. Não importa que seja 5, 6, 10, 100, ore, converse com Deus. Seja bênção. Não fique diferente das pessoas. Deus quer usar você para ajudá-las nos momentos de tribulação. Meus queridos, Satanás está doidinho por vocês. Doido para dar uma rasteira em vocês. Paulo tinha esta preocupação, que ele ia usar as tribulações, as provações, para afastar os tessalonicenses de Deus. Mas a firmeza em Cristo, meus queridos, nos protege. A Bíblia nos mostra que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, buscando quem possa tragar. Por isso nós precisamos vigiar e orar, conversar com Deus sempre, suplicar a Deus. Você está sendo uma bênção, é você que Ele quer derrubar, para que você não continue sendo bênção para a igreja e para o mundo afora. Vigie em oração e não permita que as tribulações roubem a alegria da sua fé, que uma vez por toda foi dada a você, como Judas 3 diz que uma vez por toda foi dada aos santos. Meus queridos, eu pergunto, nós temos mantido a nossa fé em Deus, ou permitido que o desânimo enfraqueça a nossa fé? Às vezes uma palavra de alguém, às vezes uma indiferença de alguém, até mesmo do pastor, pode nos fazer desmoronar. Mas se levante. Você precisa ser instrumento de Deus para fortalecer outros. E comece falando para você. Segunda coisa que nós podemos aprender nesse texto, amados, é a alegria do crescimento da fé. Voltemos para o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 3, de 6 a 10. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos a vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação, porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor, pois
que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus. Oramos noite e dia, com o máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Meus queridos, nestes versículos, esses 5 versículos, Paulo faz uma proposta de crescimento espiritual que nos fortalece, nos traz alegria ao corpo de Cristo. É muito gostoso ver o outro alegre. Não tenho maior alegria de ver meus filhos caminhando na verdade, disse João. E nós vemos aqui que a boa notícia dos outros traz ânimo para nós. O que Timóteo levou para Paulo, como estava a situação dos Tessalonicenses, trouxe uma alegria profunda a Paulo. Timóteo traz um relatório positivo sobre a fé, sobre o amor dos Tessalonicenses, no versículo 6. Ver o progresso, meus queridos, espiritual dos outros é motivo de encorajamento para nós. A gente chega até a dizer, né? Se ele pôde passar e venceu, eu posso passar também. É um fortalecimento mútuo. Celebre o crescimento espiritual. Eu tenho uma alegria muito grande quando eu vou para um estudo bíblico, vou para um local que as pessoas continuamente fazem perguntas e perguntas. Tem uma família que é uma família sedenta. Eu louvo a Deus pela aquela sede que eles têm de crescer sempre. Então celebrem, meus queridos, o crescimento espiritual da vida dos outros, e isso reforça a gente, reforça os outros. O crescimento dos outros é a nossa motivação de prosseguir. Assim como um atleta se inspira em outro, o progresso de um cristão pode inspirar toda a vida de uma comunidade. Quem não se alegra, por exemplo, com a vida de Cícero? Eu me alegro bastante. Todo dia ele mandando um versículo para mim. Eu me alegro com essa sede, essa vontade de edificar o outro. Se Cícero pudesse, estava saindo pelas ruas por aí, mas ele não pode, suas pernas não deixam. Mas isso é um motivo para que nós nos incentivemos a nós mesmos, para prosseguir de maneira que Deus seja glorificado. Assim, amados, como os atletas se inspiram, por exemplo, Michael Jordan até hoje inspira muita gente, com o atleta fenomenal que ele foi. E ele ainda ganha milhões de reais por conta disso. A segunda coisa nesse capítulo, no versículo de 6 a 10, a alegria de Paulo diante da perseverança deles. Paulo declara aqui, gente, que a fidelidade dos Tessalonicenses é a sua fonte de alegria e vida. Quando Paulo soube da alegria que eles estavam, da esperança que eles sustentavam, da fé verdadeira, Paulo se alegrou. Diz que isso me deu vida até. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Sabe a pessoa mais solitária numa igreja? Quem é? Hein, Everton? Felipe disse certo, pastor. Procura receber a carga dos outros, levar a carga dos outros,
mas muitas vezes esquecido por todos. Por isso que eu dobro meus joelhos diariamente. Acordo de madrugada, deixo a mulher na cama, vou para outro lado, abrir o coração para Deus, ser fortalecido por Deus, que não me deixa nunca só. E Paulo foi atingido por esta alegria, por esta fé que ouvira de Timóteo sobre os Tessalonicenses. O seu testemunho de perseverança na fé, sabendo que o seu testemunho pode ser uma força para os outros. Um mártir da fé que permanece firme até o fim pode inspirar gerações inteiras. Quem tem sido fortalecido por sua perseverança? Você pode dizer: a quem eu ajudei, a quem eu fortaleci. Eu não quero saber daquela pancadinha. Eu quero que você coloque o ombro do outro para ser acalentado por você. Em terceiro lugar, na alegria do crescimento na fé, 6-10, a liderança sempre quer ver o rebanho crescer continuamente. Não há mais alegria do que isso. Ver o crescimento numérico, sim. Ver o crescimento integral da vida dos crentes. Paulo ora, no versículo 10 aí, Paulo ora, meus queridos, para o crescimento espiritual nunca deve estagnar. Ele suplica a Deus para que sejam fortalecidos na força do poder do Senhor. O crescimento espiritual sempre há o lugar para crescimento. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 3,18, que é de glória em glória, para ser conforme a imagem do Senhor Espírito. Ore, trabalhe pelo crescimento contínuo da sua fé e a fé dos outros, daqueles que estão ao seu redor. Se você puder, visite o irmão, telefone para o irmão, faça acontecer. Assim como uma árvore precisa de cuidados constantes para frutificar, a fé precisa ser nutrida continuamente, diariamente. Você tem buscado crescer diariamente em Cristo? Uma coisa mais fácil de fazer, meus queridos, sabe o que é? Criticar. Só basta abrir a boca. Mas cuidar, fortalecer, tomar as dores do outro, colocar o ombro. Quantos adolescentes choraram aqui? Vamos abrir novamente, irmãos, no texto. Vamos para 11-13. Nesses poucos minutos que nos restam. Que o próprio Deus, o nosso Pai, Jesus Cristo, o nosso Senhor, prepare o nosso caminho para podermos visitar vocês e visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. A terceira coisa que Paulo nos ensina aqui, amados, é orar pela santidade do povo. Qual é a proposta de Paulo nesses versículos? A santidade é o alvo final do crente.
E ela é alcançada pela dependência de Deus. Não tem como. É o Espírito que santifica. A dependência de Deus para direcionar o caminho. Paulo aqui expõe, amados, para esses irmãos, orando, para que Deus abra caminho para estar com eles, no versículo 11. Nunca faça nada, absolutamente nada, do que Jesus não fazia. Jesus que só fazia o que viu o Pai fazer. Precisamos imitá-lo. 5:1 de Efésios, de ser imitadores de Deus como filhos amados. E só pela oração, gente, só pela vitamina, como eu digo, BO, é que podemos crescer. Bíblia e oração todos os dias no Kengo. Nossa, é orar em todo o tempo no Espírito. Deus está sim no controle de todas as coisas, todas as circunstâncias, e nos guia conforme a sua vontade. Não abra a boca para murmurar qualquer coisa que acontece a você, com você. Deus tem algum alvo em você e para você, seja o que for, mesmo que doa na hora. A aplicação que Paulo quer que possamos ter é que quando Deus guia, o caminho se torna claro. No Salmo 32, versículo 8, Paulo diz: instruí-ei, ensinar-te o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. Confie no Senhor para abrir portas. Paulo orou para que portas fossem abertas, para que ele pudesse edificar os irmãos. Confie no Senhor. Não importa que se o céu esteja cerrado, fechado, que se você está desanimado, ore, converse com Deus. 4:3, Paulo diz que pediu oração à igreja de Colossos para que abrisse uma porta para o Evangelho. Aprenda que a chave para qualquer coisa é estar de joelhos diante de Deus. Você tira não só a ansiedade do seu coração, mas descansa no Senhor. Abre qualquer caminho. Meus queridos, a oração pela santidade é uma oração por um amor abundante. Paulo quer expor para nossos amados de Tessalônica, pedindo que o amor deles aumente a cada momento e por todos. O amor é o maior mandamento, meus queridos, e a marca de um verdadeiro cristão, verdadeiro discípulo de Cristo. Eles conhecerão que sois meus discípulos se tiveres amor um para com os outros. O amor não é bonachismo, é dizer que você está errado porque você o ama. O pai que corrige o filho, como Deus faz conosco, não aceita os erros nossos, mas tira do erro para levar na caminhada. Ame mais intensamente, não apenas em palavras, mas em ações. O amor é a evidência da presença de Deus em você. Se você não ama, diz a palavra, você não conhece a Deus. Assim como o calor do sol, meus queridos, é sentido por todos, o amor de Deus em nós deve alcançar todos ao nosso redor. Nós devemos ser tão radiantes que as pessoas sintam prazer de estar conosco. Faça a pergunta a você: quem precisa do meu amor?
Muitas vezes você está atrás do amor dos outros. Experimente amar os outros continuamente, não importa quem. Não precisa concordar com a pessoa, precisa amar a pessoa. Pergunte quem está precisando. Terceira coisa da oração pela santidade, o chamado à santidade é até a volta de Jesus. Não tem momento de parada. Paulo encerra orando para que estes irmãos sejam irrepreensíveis em santidade até a vinda de Cristo. Não tem momento de parada. Eu preguei até no meu casamento, ou na lua de mel. Eu tive um retiro na minha lua de mel. Porque as pessoas precisavam de mim. A santidade, meus queridos, não é uma opção para o crente, é o padrão de Deus para o seu povo. Sede santos como eu sou santo. Então a santidade, irmãos, é a motivação contínua de um coração regenerado. Uma pessoa que realmente passou pelo novo nascimento quer ser santo cada vez mais. Uma noiva está sempre em preparação para um casamento anunciado, porque confia no noivo que chamou para as bodas. Quando se marca o casamento, quando quer, eu vou casar com você, essa noiva se prepara verdadeiramente. E Deus chama a igreja para as bodas do Cordeiro. Há algo em sua vida que precisa ser ajustado para que você viva em santidade? Examine seu coração. Examine mesmo. O que é que eu preciso tirar da minha vida? Qual o peso? Às vezes não é necessariamente pecado em si, mas algo que nos atrapalha a prosseguir. E você sabe o que é, porque Deus tem lhe falado. Concluindo, meus queridos, Deus nos chama para ser firmes na fé, cresçamos em amor e irrepreensível em santidade. Assim como os Tessalonicenses, neste capítulo, podemos enfrentar tribulações, provações, aflições, mas sempre confiando em Deus. E esse abastecimento de Deus em você vai encorajar outros irmãos, mantendo os olhos sempre na grande, maravilhosa, extraordinária volta do Senhor Jesus. Que podemos orar todos os dias: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos dizer? Desse jeito ele não vem não. Vai lá. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.